Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. O tema dessa mensagem é o maravilhoso reino dos céus. Esse capítulo de Mateus, capítulo 13, é conhecido exatamente por esse título, é o capítulo do reino, ou o capítulo que tem as parábolas do reino. Nós temos aqui no capítulo 13 de Mateus 7 parábolas, todas elas contadas por Jesus Cristo, uma atrás da outra, na sequência, falando exatamente do mesmo tema, do mesmo assunto, o reino dos céus, que para mim é maravilhoso. É sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos hoje à noite. Nós vamos ler do versículo 16 até o 51. Quero pedir que você fique de pé. Mateus capítulo 13, dos versículos 16 até os 51. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então,
despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes essas coisas? Responderam-lhe: sim. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor prepare o nosso coração para que a tua semente seja semeada nas nossas vidas. Que o nosso coração seja boa terra, a terra fértil, para que possa enraizar, para que possa crescer, para que possa se multiplicar, para que possa frutificar. Deus nos ajude para que nós valorizemos a tua palavra, para que nós valorizemos o teu reino implantado dentro de nós. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos muito do Senhor para nos orientar, para nos guiar, para nos ajudar. Faz a tua vontade na vida do teu povo. Nesse momento eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu comecei com os irmãos propositalmente no versículo 16, que não é o início do texto, mas porque há uma repetição nesse texto. Jesus Cristo ele fala a mesma coisa de maneiras diferentes com relação à parábola do semeador, e ele diz isso 4 vezes nesse capítulo. Então ele conta, ele explica, depois ele conta mais outra parábola, dizendo a mesma coisa, só que usando outras palavras, e os discípulos pedem de novo para que ele explicasse, e ele vai lá e explica. Então ele termina dizendo a mesma coisa 4 vezes. Nós começamos no versículo 16, quando diz assim: bem-aventurados, ou seja, muito mais do que felizes, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. A capacidade de ver e entender a palavra de Deus é um dom dado pelo próprio Deus. E por isso nós precisamos hoje orar e agradecer a Deus por esse dom. Não apenas o dom, não apenas o presente de Deus ter enviado a sua palavra para nós, mas também porque Deus, além de enviar a sua palavra, Ele também nos envia o Espírito Santo para nos ajudar a entender corretamente a Sagrada Escritura.
Então nós precisamos orar agradecendo a Deus, não apenas por Ele ter enviado a sua palavra, mas também por Ele nos ajudar sempre a entender essa palavra. Algumas pessoas dizem assim, Jesus falava por parábolas e era muito fácil, porque Jesus utilizava exemplos do dia a dia. É o que nós vemos aqui. O semeador saiu a semear e jogou as sementes, e uma parte das sementes caíram à beira do caminho, outra parte das sementes caíram num solo de pouca profundidade, era um solo rochoso, outra parte das sementes caíram ali em meio aos espinhos, outra parte das sementes caiu num solo bom. Quem é que não entende isso? Imagine você sentado lá e Jesus contando essas coisas, porque ele foi no mar da Galileia, subiu num barco, sentou no barco, a multidão ali à beira do mar da Galileia, e Jesus sentado no barco contando todas essas coisas. Então, imagine você lá naquele momento, todo mundo entendeu a parábola. Todo mundo sabe o que é um semeador, que carrega sementes e que joga sementes no lugar errado às vezes. Joga semente ali no meio dos espinhos, joga semente ali no meio das pedras, joga semente ali, enfim. Todo mundo entende. Então, nesse sentido, as parábolas eram muito fáceis de entender. O problema é que as pessoas não estavam entendendo o que Jesus queria dizer com isso. Onde é que ele quer chegar com essa história? Eu sei o que é um semeador, eu sei o que é semente, eu sei o que é solo rochoso, eu sei o que são os espinhos, mas ele está querendo dizer o que com isso? É aqui que nós encontramos as dificuldades das parábolas. Então as parábolas não eram coisas, não eram contos, não eram histórias, ilustrações fáceis de serem entendidas. Não eram. Veja no início do texto, no início do capítulo 13, Jesus falava através de parábola e todo mundo ficava assim, atento, prestando atenção. E quando Jesus terminava de falar, ninguém entendia nada. Nem os crentes, nem os descrentes. O problema é que os discípulos tinham vergonha de dizer na frente do povo que não entenderam nada. Então ficavam calados, fazendo aquela cara assim de quem entendeu tudo. E aí, quando se reunia com Jesus em particular, está no texto, leia lá, no início do capítulo 13, eles chamavam Jesus e diziam, Senhor, por que é que o Senhor está falando através de parábola? Ninguém está entendendo nada. E na sequência nós lemos o texto diz que Jesus só estava falando através de parábola. E, sem ser por parábola, Jesus não falava nada. Existe um motivo, uma razão para isso. Nós somos convidados a depender constantemente de Deus para entender a palavra de Deus. Você não tem a liberdade, a autonomia, o direito de entender a Sagrada Escritura ao seu bel prazer. Você não é dono, você não é o autor do texto. Então nós precisamos de uma profunda dependência do Espírito Santo, para que Ele nos conduza com um coração humilde, para nós entendermos de fato o que é que Cristo quer dizer. E as parábolas são tão difíceis de entender que, veja, Ele conta e tem que estar explicando. Isso significa isso, isso é aquilo outro, isso representa isso simboliza isso. Nesse capítulo 13 de Mateus, nós encontramos aqui 7 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador, que nós não lemos a parábola, mas lemos a explicação dessa parábola dada por Jesus. A segunda parábola é a parábola do trigo e do joio, que é basicamente uma repetição da mesma parábola, só que acrescentando alguns elementos. A terceira parábola é a parábola do grão de mostarda. A quarta, a parábola do fermento. Depois, a parábola do tesouro escondido. A pérola de grande valor e depois a parábola da rede, do pescador que lança a rede. E todas essas parábolas são contadas para mostrar algumas características do reino dos céus, do reino de Deus. Então, existe aqui uma sequência de parábolas que é proferida por Jesus Cristo propositalmente. Existe uma razão para isso.
Jesus está apresentando de forma lógica como é que o reino de Deus chega em nós, como é que ele é implantado em nós e como é que ele se desenvolve entre nós. O que é que isso representa para as nossas vidas? Agora é curioso quando você lê o texto, porque Jesus Cristo contou 7 parábolas. Dessas 7 parábolas, como eu disse, existem 2 parábolas que são basicamente a mesma coisa. A parábola do semeador e depois a parábola do trigo e do joio. De 7 parábolas, os discípulos não perguntaram a Jesus: Senhor, explica para a gente o que é que significa essa parábola da pérola de grande valor. Eles não pediram explicação disso. Eles não disseram: Senhor, explica para a gente o que é que significa essa parábola aí da semente de mostarda. Senhor, explica para a gente o que é que significa essa parábola aí do pescador que lança a rede. Porque o problema dos discípulos é um problema que nós também temos ainda hoje. Tem algumas coisas que são muito importantes, mas que os discípulos ainda não estavam valorizando. Eles estavam se preocupando, nesse contexto dessas parábolas todas, eles estavam se preocupando com aquilo que eles não deveriam se preocupar. E aquilo com o que eles deveriam se preocupar, eles não estavam se preocupando. E é o mesmo erro que nós cometemos hoje. Porque os discípulos ficaram o tempo todo perguntando para Jesus: Senhor, essa parábola do semeador aí, quem são essas pessoas? Senhor, essa parábola do joio e do trigo, quem é o joio? O que é que vai acontecer com o joio? E em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não precisam se preocupar com isso. Aquilo com o que vocês deveriam se preocupar, vocês não se preocuparam. E isso está na parábola de Jesus, porque ele disse assim: o semeador saiu a semear. Nós temos o primeiro que semeia aqui. E jogou uma parte das sementes à beira do caminho, outra parte caiu num solo pedregoso, outra parte entre os espinhos, outra caiu no solo bom. E Jesus explica essa parábola. E logo depois ele conta a parábola do joio e do trigo. E ele diz: olha, o semeador saiu a semear, e quando ele dormiu, o inimigo veio e semeou no campo dele também. É com isso que nós devemos nos preocupar. Os discípulos estavam preocupados em arrancar o joio fora. E Jesus diz o quê? Não, não faça isso. Porque se você arrancar o joio fora, você vai prejudicar quem é trigo. A primeira preocupação que você deveria ter tido, você não teve. Que era a preocupação de não andar de forma sonolenta. De não dormir. O joio só foi semeado no meio do trigo porque o semeador dormiu. Você estava no estado de sonolência, você estava adormecido, você estava entorpecido, você estava anestesiado. E quantas vezes nós andamos assim? Anestesiados, displicentes, descuidados, desatenciosos, desavisados, desinformados, desestimulados, desorientados. E é nesse momento, quando nós estamos nesse estado de sonolência, quando o inimigo, que o próprio Jesus disse que é o diabo, Satanás, vem e semeia no nosso campo. Então a primeira preocupação que nós devemos ter aqui é de estarmos sempre alertas. Cristo disse: orai e vigiai. Sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Tem a história de um irmão muito humilde, é uma história real. Esse irmão estava na igreja congregacional ali na 13 de maio. E a igreja estava lotada, era um pregador de fora. E ele foi para a igreja de bicicleta.
e não tinham de deixar a bicicleta, então deixou a bicicleta encostada ali no gradeado da igreja, no início da escadaria. E a igreja lotada, ele não teve como entrar e ele ficou na escadaria ali, olhando, tentando ver o pregador e participar do culto, escutar a pregação, né? E de vez em quando ele olhava para trás, a bicicleta estava lá e ele prestando atenção aqui no culto. E de vez em quando olhava, a bicicleta estava lá, ele desistiu de olhar para trás, aí puxou um espelhozinho que ele tinha no bolso, aí estava aqui assistindo o culto, aí olhava pelo retrovisor. E lá no culto, e olhava pelo retrovisor e a bicicleta estava lá. Mas a pregação estava tão boa, o culto estava tão gostoso, que ele esqueceu de olhar pelo retrovisor e roubaram a bicicleta dele. Ele orou, mas não vigiou. E é exatamente nesse momento que o inimigo vem e semeia. Então nós temos aqui 2 semeadores. Nem todo semeador é de Deus, e nem tudo que é semeado provém de Deus. A preocupação dos discípulos era com aquilo que eles não deveriam se preocupar. Eles deveriam se preocupar em estar atentos, alertas. Veja quantas passagens nós temos no Novo Testamento que Jesus convida seus discípulos a orar. E no meio da oração ele olha para os discípulos e eles estão fazendo o quê? Dormindo. E Cristo olha para eles e diz: olha, eu chamei vocês aqui para orar comigo. E vocês não conseguem orar comigo nem por 1 hora. Veja que no conceito de Jesus Cristo, 1 hora de oração é pouco. No nosso conceito é muito. Quando se diz, vamos para a igreja, aí é culto de quê? Culto de oração. Pergunta logo, começa que horas e termina que horas? Não, 1 hora de oração. Meu amigo, olha, eu não tenho o que dizer em 1 hora. Eu vou falar o quê em 1 hora? Veja como os nossos conceitos estão distantes daqueles conceitos bíblicos apresentados por Cristo. Cristo olha para os seus discípulos e diz: nem por 1 hora vocês conseguem orar comigo? Nós passamos muito mais tempo no estado de dormência, no estado de sonolência espiritual, do que no estado de atividade, de observação, de vigia. E é exatamente nesse momento de sonolência, quando o inimigo, o diabo Satanás, vem e semeia. A preocupação dos discípulos agora não era apenas com o que foi semeado. Essa é uma preocupação que nós devemos ter, é claro. Que tipo de semente tem sido semeado no nosso roçado? Mas a nossa preocupação, às vezes, é a mesma preocupação dos discípulos. Vamos arrancar o joio fora. Ou não é? É uma tentativa de se resolver um problema que foi gerado por nossa própria culpa. Só que agora nós estamos tentando resolver um problema que foi gerado pela nossa displicência, mas nós estamos tentando resolver esse problema da maneira errada. Nós estamos tentando agora gerar um prejuízo maior. Então Cristo diz: não arranque o joio fora. Deixa ele, isso não cabe a você. Você não tem que se preocupar com isso. O joio já foi plantado. O joio já enraizou. Isso agora é comigo, não é com você. Então nós agora aprendemos a segunda lição dessa parábola. Nós somos convidados a descansar em Deus e a esperar confiantemente em Deus. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da nossa igreja. Deus não perdeu o controle da nossa cidade. O Brasil está exatamente como Deus quer que esteja. Deus está no controle de tudo. Ele é soberano.
Deus não é pego de surpresa. Com Deus não existem malabarismos e estratégias que possam ser usadas para ludibriá-lo ou para vencer uma guerra contra ele. Deus não será o vencedor. Ele é eternamente o vencedor. Não existe um único momento da história em que Deus diga assim, eu vou lutar para vencer. Quando ele entra porque já venceu. Algumas pessoas dizem assim, Adão pecou lá no paraíso. E para resolver o problema do pecado de Adão, a Trindade conversou entre si e predeterminou que Jesus Cristo iria morrer na cruz. Eu quero dizer para você que isso já foi determinado por Deus antes de Adão pecar. No plano de Deus, Cristo já havia sido crucificado antes de Adão ser feito. Deus não é pego de surpresa, meu irmão. No nosso vocabulário existe eita, no de Deus não. No nosso vocabulário existe oxe, no de Deus não. No nosso vocabulário existe e agora, no de Deus não. Deus tem o perfeito controle e domínio sobre todas as coisas. Então, se tem joio dentro da igreja, que tenha. O problema é seu que você é joio. E quem vai resolver com você é Deus. Do versículo 19 até o versículo 23, Jesus apresenta agora a explicação da parábola do semeador. Que a semente é a palavra de Deus. O semeador é o Filho do homem, é o próprio Cristo. E a terra onde é lançada essa semente é o coração humano. Nós entendemos aqui na coleção dessas 7 parábolas que existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que é encontrada pela palavra de Deus. Ela se sente inicialmente impactada pela palavra de Deus. Ela sente atração pela palavra de Deus. Ela sente curiosidade pela palavra de Deus. Mas o seu coração é uma terra que não foi preparada. O seu coração é uma terra seca, é uma terra dura. O seu coração é uma terra influenciada pelos espinhos. E lembre que espinho, na simbologia bíblica, representa pecado. Quando Adão pecou, Deus diz em Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa, a terra produzirá cardos, abrolhos, são espinhos. É a simbologia do pecado. É aquela pessoa cujo coração é profundamente influenciado pelos cuidados da vida, pela sua ansiedade. O que é que eu vou comer amanhã? O que será de mim semana que vem? E essas pessoas vivem numa profunda inquietação, porque no final das contas, elas são donas da sua própria vida. Elas não entregaram as suas vidas na mão daquele que é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então ela diz que sente uma atração pela palavra de Deus. Ela diz que sente um prazer pela palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que ela se segura na palavra de Deus, com a mão esquerda, ela segura a sua própria vida, suas ansiedades, seus desejos, seus sonhos com a mão direita. E sabe de uma coisa? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou ama um e despreza o outro, ou serve a um e rejeita o outro. São as pessoas que têm um coração infectado pelos espinhos da vida. São pessoas que têm pouca profundidade. Porque tem uma capa, tem uma superficialidade de terra ali, mas por debaixo daquilo é só rocha, é só pedra. São pessoas que vivem de uma certa aparência, a aparência de piedade, a aparência de bondade,
Mas o que tem por trás daquela camada fina de terra é uma grossa, uma espessa camada de rocha. E a palavra de Deus semeada nos corações assim, ela até começa, sabe, a enraizar, ela até começa a tentar se firmar, até começa, mas quando vem o calor do sol, que são as aflições da vida, que são as dificuldades com as quais nós nos deparamos, quando vem essas dificuldades, aquela palavra que foi semeada no seu coração, logo seca, murcha, morre e desaparece. Então essa parábola, em outras palavras, nos ensina que existem 3 tipos de pessoas. Existe aquele que se sente atraído pela palavra de Deus, ele gosta da palavra de Deus, ele simpatiza com a igreja, ele vem para o culto. Mas ele nunca nasceu de novo. Ele é apenas um amigo do Evangelho, um simpatizante da religião evangélica protestante. É alguém que foi criado na igreja. É alguém que nasceu na igreja, foi apresentado na igreja, foi discipulado na igreja, foi batizado na igreja, casou na igreja, viveu na igreja e morreu, vai para o inferno. Ah, pastor, mas é muito duro isso. É tão duro que Jesus fala 2 vezes que após a morte essas pessoas irão para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela que recebe a palavra de Deus, é aquela que acolhe a palavra de Deus no seu coração, porque o seu coração é uma terra fértil. É um solo preparado. Eu não sei se você já viu lá no campo, lá no sítio, né? Quando os agricultores estão preparando o solo para plantar. Alguns fazem isso com a enxada, outros fazem com um trator. E aí passa o trator com um arado, removendo a terra, sabe? E aquilo que está embaixo é jogado para cima, e o que está em cima é jogado para baixo, e tudo é misturado, sabe? E depois vem e coloca adubo, coloca um pouquinho de estrume, bota fertilizante e mistura tudo, e deixa um tempo ali coarando. E depois vem e passa de novo, e mistura, e prepara a terra, e depois faz os leirões, e depois sai, semeando na medida certa, na proporção adequada, no tempo correto. Aguardando que Deus, na sua bondade, mande a chuva. É a terra que foi preparada. É a terra que foi adubada para receber a boa semente. Esse é o segundo tipo de pessoa apresentado no texto. Agora, esses 2 tipos de pessoas, inicialmente, estão na igreja. Porque existe aquele que não nasceu de novo, que gosta, sabe, que simpatiza e que está dentro da igreja, mas nunca nasceu de novo. Existe aquele que nasceu de novo e também está dentro da igreja. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquele que escuta tudo isso que eu estou dizendo aqui, e não quer saber de igreja, não quer saber de religião, não quer saber de ninguém, vai viver sua vida lá no mundo. Nós temos esses 3 tipos de pessoas. Nós temos aqui esses 3 tipos de corações. Eu pergunto, que coração você tem? Qual é o seu coração? É o coração ressecado pelas ansiedades da vida, pelas preocupações do mundo? É o coração aflito, ferido, machucado pelos espinhos, pelos pecados que lhe acompanham? É o coração que fica largado ali à beira do caminho? Que a palavra de Deus nem consegue, a semente nem consegue penetrar. Antes que a semente comece a ser enterrada no solo, os passarinhos vêm, comem e levam ela embora. O seu coração é a terra fértil, adubada, preparada para receber essa boa semente. A semente que é plantada e que é cuidada,
e que vai germinando e que vai crescendo mediante a chuva que Deus manda, a ação do Espírito Santo que vai regando sua vida, que vai moldando a sua vida e que vai fazendo com que essa semente agora comece a criar raízes e comece a crescer e comece a se solidificar. Que tipo de coração você tem? Curiosamente, o joio é uma planta muito parecida com o trigo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Para quem não é especialista, para quem não é agricultor, para quem não trabalha com esse tipo de cultura, você pega o joio, você pega o trigo e não tem como diferenciar. Quando eu peguei joio a primeira vez e coloquei de lado do trigo, eu disse, é a mesma coisa, eu não sei diferenciar um aqui do outro. Porque no início não tem como diferenciar. No início não tem como você perceber o que é um, o que é outro. Eles têm a mesma aparência, porém duas naturezas distintas. Eles têm o mesmo aspecto físico, mas a sua constituição interna é diferente. O problema aqui não é o que você parece ser. A questão aqui não é o que você mostra para os outros, não é o que você quer que os outros vejam em você. A questão aqui é quem você é quando ninguém está vendo. Essa é a questão. Quem você é por dentro. O joio parece demais com o trigo. E para quem não conhece, como é o meu caso, eu não sou agricultor. A melhor maneira que existe para diferenciar o joio e o trigo é o tempo. Porque os dois foram semeados no mesmo roçado, estão crescendo juntos, mas chega um momento na vida do joio que ele não consegue crescer mais, ele fica estagnado, ele fica parado. E o trigo cresce, o trigo passa e despenca e vai-se embora e cresce. E o joio não, fica atrofiado. Então, com o tempo, começa-se a diferenciar joio e trigo. E é esse elemento com o qual nós precisamos saber viver, o elemento chamado tempo. Essa é outra lição da parábola. Nós precisamos aprender a ter paciência. Nós precisamos aprender a saber esperar confiantemente. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. E mesmo que a gente não saiba diferenciar quem é joio e quem é trigo, o que é joio e o que é trigo, Deus sabe. Isso agora é um assunto sagrado, e coisas sagradas pertencem a Deus. Tanto é que Cristo diz, olha, não se preocupe. No tempo adequado, os ceifeiros virão e eles recolherão tanto o joio como o trigo. O joio será tirado primeiro. Veja que existe aqui um senso de urgência. Existe aqui um senso de prioridade da parte de Deus. O joio será tirado primeiro. E ele é tirado e é levado para ser queimado. E depois os ceifeiros reunirão o trigo. E eu vejo aqui uma expressão muito carinhosa que Jesus utiliza. Porque ele não diz que o trigo será reunido no celeiro. Não. Ele diz que o trigo será reunido no meu celeiro. Aquele que é trigo será reunido na casa de Deus, na presença de Deus. Nós teremos a oportunidade de tocar. Eu não sei se você já pensou nisso, mas nós teremos a oportunidade de tocar em Jesus Cristo.
de chegar na casa do Senhor e ver Jesus Cristo em pé assim. Paulo disse isso: finalmente eu verei face a face, eu verei como eu sou visto. E a gente vai poder chegar lá e tocar no rosto dele, pegar na barba dele, e receber aquele abraço. E ele dizer carinhosamente: venha para cá, vinde, benditos de meu Pai. Para o gozo eterno preparado para você. Eu preparei isso aqui para você, isso aqui é seu. Então Jesus diz: não se preocupe. Mas, irmãos, enquanto esse dia maravilhoso não chega, um dia em que nós veremos Jesus Cristo face a face, em que nós ouviremos a voz de Jesus Cristo falando conosco, em que nós receberemos o abraço caloroso, carinhoso de Jesus Cristo. Enquanto esse dia não chega, nós temos que lidar, nós temos que saber lidar com uma série de coisas aqui nessa vida. Mas entenda uma coisa, e isso fica muito claro nessa coleção de parábolas que Jesus apresenta. O resumo da história é que, muito embora no nosso tempo esse grande dia ainda não tenha chegado, nós já somos cidadãos de outra terra. Nós já somos cidadãos de outro mundo. Nós não pertencemos a essa vida, meu irmão. As leis que regem a nossa vida, a nossa conduta, são outras. Deixa eu explicar isso aqui para você de outra forma. Eu tenho uma prima que mora no Canadá há muitos anos. Já recebeu o seu título de cidadã canadense, ela, o seu esposo, os seus filhos. Essa prima fez um curso de Direito em Recife. Ela é advogada. E o curso de Direito é interessante, né? O curso de bacharel em Direito é interessante. Porque ela aprendeu, ela foi instruída nas leis do Brasil. Mas ela saiu do Brasil e foi morar no Canadá. E o curso que ela fez aqui no Brasil não serve mais para quase nada lá. Muito embora ela trabalhe no escritório de advocacia, traduzindo documentos para o inglês, para o francês, português. Ela trabalha como tradutora. Mas as leis que ela estudou, todo o vade-mecum que ela estudou, que ela aprendeu, não servem de quase nada para ela em outro país. Ela está em outro país, ela está lá submissa a outras leis, a outro conjunto de leis. Nós somos assim. Nós não podemos, nós não estamos submissos às leis naturais, humanas, mundanas, que regem esse mundo. Nós não podemos nos submeter à lei da vingança, à lei da murmuração, à lei da trapaça. Nós não somos submissos a essas leis, porque nós não somos desse mundo. Você entendeu isso? As leis que regem o nosso coração, a nossa mente, que conduzem a nossa vida, são outras. Nós devemos obediência a um vade-mecum diferente desse. Só que as coisas de Deus, aos olhos humanos, elas às vezes parecem um pouco loucas, absurdas, incompreensíveis. Veja, o apóstolo Paulo disse que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as tolas para confundir as sábias. E agora Jesus está dizendo a mesma coisa em outras palavras. O semeador saiu a semear, a semente caiu numa terra boa, ok. O que é que acontece logo em seguida? Logo em seguida ele conta agora outra parábola, a parábola do grão da mostarda.
que é a menor de todas as sementes, pequenininha, que passa despercebida, que é ignorada por muitas pessoas, mas que quando é devidamente cuidada, regada, preparada, ela vai enraizar, e ela vai se fortalecer, e ela vai crescer, e ela vai ser maior do que as hortaliças, e ela virará uma grande árvore, e aquilo que era uma pequena semente, agora é uma árvore que está cuidando e aninhando vários pássaros. O reino de Deus na sua vida, implantado no seu coração, é exatamente assim. Aos olhos humanos, uma coisa pequenininha, imperceptível, mas que devidamente cuidado, devidamente regado e preparado, vai fazer com que você seja uma árvore grande, frutífera, frondosa. Você será fonte de sombra para muita gente. Muita gente vai procurar você, procurando a sua sombra, procurando os frutos que você está dando. E você vai alimentar essas pessoas com esses frutos. E dentro do fruto que você produz, existe uma semente. Então você também se tornará um pequeno semeador. Então nós temos a parábola da semente. A semente do grão de mostarda. Entenda uma coisa, às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, mas a minha fé é tão pequena. O grão de mostarda é pequeno. A questão aqui não está no tamanho, está na qualidade. A questão aqui não é o tamanho, é a essência. A questão aqui não é o tamanho, é a natureza dessa semente. Essa é a questão. Não importa se a fé que você tem é pouca, não importa se ela é pequena. Deus não está preocupado com quantidade. A questão é, qual é a essência da fé que você tem? Qual é a natureza da fé que você tem? Qual é a origem da fé que você tem? Porque se a essência dessa fé for uma fé bíblica, for uma fé produzida por Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, não importa se ela é pequena hoje, amanhã ela será uma grande árvore frondosa, frutífera. Então é uma semente pequena que é plantada e que vai crescendo. E que vai crescendo porque ela é fermentada. Aqui vem a parábola seguinte. A parábola do fermento, que é contada em apenas um versículo, versículo 33. Que o fermento é colocado por uma mulher na massa, na medida de 3 por 1. Veja mais uma vez que o fermento é sempre o menor. Nós não precisamos nos preocupar com quantidade. Na parábola, Jesus não disse que a mulher botou mais fermento do que massa, não. Sempre tem mais massa do que fermento. Mas é esse fermento que põe a levedar toda a massa. E entenda aqui, essa levedura tem um sentido positivo. É o fermento que leveda a massa de forma positiva. Agora eu pergunto, de que maneira a sua vida está influenciando as pessoas ao seu redor? Qual é o impacto que a sua vida está produzindo, está gerando nas pessoas que estão à sua volta? Qual é a diferença que você tem feito? Você é o bom fermento nas mãos de Deus, que põe a levedar toda a massa onde você está? Ou você é o chuchu? Você sabe o chuchu, né? Chuchu é aquele negócio que não tem gosto de nada. Você bota ele na comida e ele pega o gosto da comida que tiver ali. Se você botar o chuchu junto com a galinha, ele vai ficar com gosto de galinha. Se você fizer chuchu junto com o feijão, ele vai ficar com gosto do feijão. Você é o bom fermento de Deus ou você é o chuchuzinho do mundo? Então é a semente que é plantada, por menor que ela seja, a semente de mostarda.
e que é levedado e que vai produzindo crescimento. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Veja mais uma vez que o tesouro escondido no campo sempre é o menor. O problema não é o tamanho, é a essência, é a natureza. Um homem andou naquele campo, tinha um grande terreno, uma propriedade, e ele descobriu que naquela propriedade tinha um tesouro. E o que é que ele faz? Ele faz de tudo para comprar aquela propriedade, porque o que ele quer não é a propriedade, é o tesouro que está na propriedade. A preocupação dele não é com o tamanho da terra, não é com o tamanho da propriedade. A preocupação dele é com aquilo que existe na propriedade. Tem um homem que há muitos anos atrás comprou uma fazenda lá no Rio Grande do Norte. E depois descobriu que existe petróleo na propriedade dele. E a Petrobras foi lá, escavou, viu a vazão do poço, colocou o cavalinho lá, né? E dizem aí os economistas, né, que cada baixadazinha que um cavalinho daquele dá é o dinheiro que entra na conta bancária daquele homem. Ele encontrou um grande tesouro naquele campo. Ele não vende mais aquela terra por nada. A questão aqui não é o campo, é o tesouro. A questão aqui não é a igreja, é o púlpito. Não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena. Se a igreja está localizada numa grande metrópole, numa megalópole, ou se é uma daquelas igrejas que está lá na Etiópia, lá na África do Sul. Eu conversei com o pastor Weber sobre isso, ele foi missionário muitos anos na África do Sul. E ele disse que saía para evangelizar e para fazer culto no interior, lá no meio das savanas. E eles procuravam uma árvore que tivesse pelo menos um pouquinho de folhas para fazer o culto embaixo dessas árvores. E começava a chegar os irmãos, vindo de todos os locais que você possa imaginar. Gente que andava 5, 10, 15, 20 quilômetros a pé, 30 quilômetros a pé para ir para um culto. Eu não sei se você sabe, mas os africanos são muito alegres nos seus cultos. Porque eles iam atrás desse tesouro que foi encontrado no campo. E eles começavam a fazer o culto e começavam a louvar e começavam a pregar. E quando o pastor estava terminando a pregação, toda a congregação em pé, no sol quente, aquele sol delicioso da África. Os irmãos olhavam para o pastor quase chorando e diziam: pastor, não acabe não, fale mais um pouco. Nós queremos ouvir mais um pouco. E o pastor falava mais um pouco, e quando estava terminando: pastor, não termine não, por favor, fale mais um pouco. E lá se iam 4, 5, 6, 7 horas de culto, com todo mundo em pé. Isso é um homem que encontrou um tesouro naquela terra. E ele abriu mão de tudo para comprar aquele tesouro, para ficar com aquele tesouro para ele. Esse é o reino de Deus, é o reino dos céus. É quando nós estamos aqui, não porque estamos enfermos e pedimos para Deus nos curar, não porque estamos desempregados e pedimos para Deus nos dar um emprego, ou porque a situação econômica está difícil e nós estamos pedindo para que Deus faça um milagre e nos ajude financeiramente. Tudo isso é lícito, não é errado você orar pedindo isso, mas isso não é a razão da nossa fé, isso não é a essência da nossa fé. Nós estamos aqui porque nós entendemos que existe um tesouro nesse campo.
E nós queremos abrir mão de tudo por amor a esse tesouro. É uma pérola de grande valor. Que você abre mão de tudo para ter essa pérola e dizer, ela é minha. Eu vi um vídeo de uma tribo africana recebendo caixas de Bíblia. Meu Deus, que alegria daquele povo quando eles fizeram uma festa quando o avião pousou e estavam tirando as caixas de Bíblia de dentro do avião. Era gente ajoelhada, botando as mãos para o céu, orando a Deus, chorando, agradecendo, porque finalmente agora vão ter a palavra de Deus, uma palavra de Deus para cada um. Tem irmãos nossos na China, a igreja perseguida, a China comunista. Eles não têm a Bíblia completa como nós temos. São pedaços, frações da Bíblia. Algumas igrejas não têm, por exemplo, Mateus capítulo 13 completo como nós temos aqui, estamos expondo aqui. É apenas um pedacinho ali de Mateus capítulo 13, e você lê assim, outra, versículo 24, por exemplo, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é... Acabou, eles não têm o restante do texto. O reino dos céus é o quê? Eles não têm o restante do texto. E eles têm que esperar que um dia Deus envie um pastor, um missionário até eles, que tenha o restante do texto, para eles saberem o que é que está escrito logo na sequência. O que é na sua vida a pérola de grande valor? O que é que de fato você valoriza? Qual é a coisa mais importante na sua vida? A vida é como um funil. Tem momentos na vida que a gente tem muita coisa e a gente está fazendo muita coisa, mas vai afunilando. E a gente vai tendo que deixar algumas coisas para trás. A gente vai tendo que abrir mão de algumas coisas. E normalmente a gente abre mão e lança fora aquilo que é menos importante. E vai segurando o que é mais importante, mas vai afunilando. Vai afunilando, até que você chegue no gargalo ali do funil e você só possa passar com uma única coisa. Essa única coisa é a pérola de grande valor para você. O que é a pérola de grande valor para a sua vida? E é assim que Jesus termina essa coleção de parábolas, falando de uma pescaria. Não é uma pescaria feita com um anzol. Eu lembro a primeira vez, eu não sei se foi a primeira vez que eu participei de uma pescaria dessa, mas é a primeira vez que eu me lembre, né? A minha memória infantil, né? É a primeira vez que eu me lembre, foi quando eu estava com meu pai. Nós tiramos 30 dias de férias na praia do Poço. Eu criança, nós fomos para lá na época, estava lá meu avô, minha avó, meus pais, meu irmão, meus tios. E de noite nós saímos para pescar na praia. E é com aquela rede de arrasto. E eu entrei junto com meu pai, tem uma vara bem grande, assim, um pau bem grande de um lado da vara, outro pau bem grande do outro lado, né? E meu pai foi entrando e puxando o pau da rede de pesca, assim, e eu junto com ele, segurando assim no ombro dele.
E pai, vamos lá, não tem medo não, vamos lá, vamos lá. E a gente foi passando, aí entra lá no mar, dá uma volta, sai lá na outra ponta, e quando sai na outra ponta, você pega a vara e sai puxando assim, vai deitando ela, né, que é para ir fechando, para a rede embaixo não levantar, e vai puxando, e quando você puxa aquela rede do mar, vem todo tipo de bicho que você puder imaginar. Essa memória nunca saiu da minha cabeça. Foi a primeira vez que eu vi um baiacu. Eu não sei se você sabe o que é um baiacu. É aquele peixe que incha, fica parecendo uma bola cheia de espinho assim, né? Um peixe galo. Tinha um peixe lá achatadozinho. O bicho era transparente, parecia uma folha de papel. Você via do outro lado. Coisa linda. E tinha uns peixes bons de comer. Uns siris, uns caranguejos, uns bichos assim diferentes, sabe? E aí o pescador vai selecionando. Isso aqui é bom, isso aqui não. Isso aqui eu quero, isso aqui não. Quando Cristo passar a rede, e todos vierem na rede do Senhor, que tipo de peixe você é? Você é aquele peixe que Jesus vai dizer, esse é bom, venha para o meu cesto? Ou você é aquele peixe que Cristo vai dizer, não, esse aqui não presta e lança fora? Que tipo de peixe você será? Então, na coleção dessas parábolas, Cristo está nos ensinando muitas coisas e fazendo muitas perguntas, e nós precisamos hoje voltar para a nossa casa com essas perguntas. Que tipo de coração você tem? Você é trigo ou você é joio? Que tipo de fé você recebeu? É uma pequena semente de mostarda? Que crescimento você tem? O que é que você realmente valoriza na sua vida? Em função de quê ou em função de quem você vive? Que tipo de fruto você dá? Que tipo de peixe você é? Nós temos muitas perguntas a serem respondidas, mas nós precisamos de muita reflexão, de muita meditação sobre isso. O mundo é tão agitado, o mundo é tão perturbado, o mundo nos impõe um ritmo louco, frenético. Nós somos a geração fast food, tudo é muito rápido. A gente quer comer, já quer tudo pronto, a gente dorme pouco, a gente corre muito, a gente fala muito alto, é tudo muito perturbado, muito agitado. A gente vive uma vida tão perturbada que tem gente que separa 1h30 para vir na igreja, mas já fica se mexendo na cadeira, está demorando muito. Eu tenho que fazer. Nós desaprendemos a boa arte de gastar, se é que eu posso usar essa palavra gastar, o certo seria investir. Nós desaprendemos a arte de investir tempo com Deus. Nós passamos pouco tempo na presença de Deus. E por isso nós somos, muitas vezes, tão carnais. Feche seu olho, encurve sua cabeça.
eu tentei fazer uma exposição prática do texto. Eu tentei fazer uma aplicação para a sua vida, uma contextualização para a nossa vida. Eu fiz várias perguntas nessa noite que você precisa levar para a sua casa. Perguntas que merecem tempo. Você precisa gastar tempo com essas perguntas, para meditar nelas, para refletir em tudo aquilo que foi falado aqui hoje à noite. Mas eu quero lhe fazer um único pedido. Se você me permite fazer um pedido a você, é esse o pedido que eu vou fazer. Não jogue sua vida fora. Não gaste tempo com aquilo que não vale a pena. Não corrompa seu coração. Descanse em Deus. Gaste tempo com o Senhor, aprenda a descansar no Senhor. Eu creio piamente que a maioria das pessoas que está conosco, a grande maioria que está conosco, conhece o Senhor Jesus. São pessoas cujo coração é a boa terra onde a semente foi plantada. São pessoas que receberam a semente de mostarda, pessoas que têm o potencial para serem o levedo na massa. São pessoas que podem crescer, que podem se tornar árvores frondosas. Você pode ser sombra, fonte de sombra. Você pode ser fonte de alimento para muita gente. Você pode ser um poço de bênção na vida de muita gente. Você pode ser o bom peixe que Cristo recolhe na sua rede e coloca no seu cesto. Mas talvez isso ainda não esteja acontecendo simplesmente porque você ainda não tem dedicado tempo na presença de Deus. Porque talvez você ainda não tenha descansado em Deus. Eu queria que você orasse enquanto nós louvamos.